Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Tudo bem, graças a Deus. O senhor como está? Estou bem também, graças a Deus. Estou ouvindo um pouco vocês. Graças a Deus estou bem também. Melhorando. Pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Primeiramente, algumas informações, né? Orientações, na verdade. Ontem a gente encerrou aquele componente nosso, né? De relacionamento interpessoal e comportamento organizacional. Então, aquele conteúdo a gente encerrou. As atividades que ainda estão abertas, né? Vocês vão ter até na segunda-feira para finalizar. Quem ainda não participou de um fórum ou de outro, quem às vezes ainda não mandou o vídeo, e principalmente fazer o teste da aula de ontem, né? Aquele teste rápido lá, 22 questões, mandar o resultado pelo fórum, para não poder fechar a avaliação de vocês nesse item. E aí hoje a gente começa um conteúdo, né, que é a comunicação empresarial. E a comunicação empresarial a gente começa ela hoje, e na quinta-feira a gente já termina ela, tá? Então a gente vai fazer sexta, segunda, terça, quarta tem feriado, né? E na quinta-feira a gente finaliza. Então é um conteúdo mais rápido. Na verdade, o que acontece com esse conteúdo? Tem muita coisa dele que é, na verdade, despertar a preocupação de vocês para alguns itens, como, por exemplo, a língua portuguesa, né? O cuidado com escrita, o cuidado com a forma de falar, de se direcionar às pessoas. Então é muita coisa que não dá tempo da gente aprofundar aqui, né? Por exemplo, vamos estudar a língua portuguesa, vamos falar de concordância, não dá tempo da gente ir nos detalhes, né? Mas é para despertar em vocês o quanto isso é importante na carreira profissional de vocês. Então, a aula de hoje, a gente vai falar um início de comunicação muito parecido com o que nós falamos no módulo anterior, e depois, dando tempo, a gente vai avançar um pouquinho em alguns itens da língua portuguesa que são importantes, né? O que é mais importante, comercialmente falando, quando se trata de língua portuguesa? Essa semana mesmo eu respondi uma ex-aluna minha, eu dei aula para ela no sétimo ano, hoje ela está no segundo ano do ensino médio, e ela postou uma coisa na rede social, perguntando por que de matemática e português na vida dela, não sei o quê, né? Toda revoltada. E aí eu falei, olha, simplesmente você vai precisar disso, né? Ela marcou os professores dela, né? E eu dei aula de matemática na época para ela, no sétimo ano, e agora ela está no segundo e revoltada com a matemática e com a língua portuguesa. Mas, na verdade, são duas disciplinas ou dois eixos de formação que são muito importantes. Não que os outros não sejam também, né? Mas são os principais, né? O saber se comunicar é muito importante, saber redigir um texto é muito importante. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco de comunicação, que a gente já falou, é só uma revisão ou alguns detalhes. E aí a gente entra para falar um pouco sobre a língua portuguesa e sobre alguns aspectos da língua portuguesa que são mais importantes para vocês, na função de vocês de assistente administrativo, quando vocês estiverem trabalhando no mercado de trabalho, tá? Eu vou projetar aqui os slides para a gente poder ir falando e vocês, de certa forma, ir acompanhando aí. Vamos lá, está projetando. Isso, foi. Quando a gente vai falar, então, de comunicação empresarial, tem muito a ver, a comunicação ela tem muito a ver com o relacionamento interpessoal. Isso é claro, né? Não existe distinção nesses dois aspectos, né? Ou seja, se comunicar é importante para o relacionamento. Então, por isso que aqui, algumas coisas que vão ser faladas aqui, eu já antecipei com vocês por conta de que a gente estava falando sobre relacionamento. Então, alguns itens você vai falar, a gente já falou sobre isso a gente já falou, mas é porque a comunicação é o que gera um bom relacionamento interpessoal. Eu acho até que o módulo comunicação deveria vir antes do módulo de relacionamento. Mas, na proposta do curso de vocês, a relação vem antes da comunicação. Então, a comunicação organizacional ou comunicação empresarial,
ela abrange todas as formas de comunicação utilizadas pelas empresas para se relacionar com seus públicos. Então, no módulo anterior, quando a gente falava de relacionamento, a gente estava falando muito da forma de se comunicar eu com as pessoas, né? A minha preocupação era mais o relacionar, né? Era mais a relação. Mas a comunicação é tudo aquilo que engloba a sua comunicação com outras pessoas. Então, por exemplo, o marketing é uma forma de comunicação, né? A postura da empresa, a forma com que ela se posiciona diante de alguns assuntos é comunicação. E no módulo passado a gente estava preso nas relações internas. Então aqui a gente vai falar de comunicação de uma forma ampla. Então, por exemplo, engloba marketing, relação pública, propaganda corporativa, comunicação interna, externa, até mesmo estratégias organizacionais. Por exemplo, você fazer uma propaganda, né, na rádio é uma forma de comunicação. O que a gente precisa entender aqui é que o objetivo desse módulo para vocês é despertar a essa variedade de comunicação e como que deve ser a maneira correta de se comunicar em determinadas situações, tá? Eu vou ficar de vez em quando voltando na tela porque meu áudio está baixo, para mim não deixar ninguém de fora. Então hoje a gente vai falar de comunicação de uma forma geral e que vocês entendam que comunicar-se não é só falar com as outras pessoas diretamente, fisicamente falando. Você vai falar por e-mail, você vai falar por documentos oficiais, você vai falar por uma campanha de marketing, você vai falar pela sua missão, pela sua visão e pelos seus valores. A comunicação é muito ampla para se limitar apenas ao recurso da fala, tá? Então, tirem isso da cabeça de que se comunicar seja apenas eu falar com as pessoas. E aqui tem um detalhe importante em comunicação, né, que às vezes a gente não para pensar. Se a minha comunicação está atingindo todo o meu público ou se tem público meu que não está sendo atingido, tá? Faz-se necessário dentro de uma empresa a preocupação com o ato comunicativo, para que o sistema organizacional seja conduzido de forma correta, criando assim produtividade como um todo. Então, o nosso princípio teórico é de que a comunicação ela é imprescindível para que você conduza a empresa da melhor maneira possível e que ela atinja os objetivos dela. O nosso pressuposto teórico é de que haja comunicação para que os objetivos sejam alcançados. Sem comunicação, ou sem uma comunicação muito clara, os objetivos eles podem não ser atingidos, tá? Então, por isso que por que falar tanto de comunicação? Porque para nós ela é algo importante. Existem empresas que não prezam pela comunicação. Vocês vão perceber isso quando vocês forem para o mercado. Tem empresas que a forma de se comunicar internamente é muito falha. E aí você percebe que essa falta de comunicação tem reflexo direto dentro dos resultados da organização, tá? Então, entendam que que a comunicação ela é imprescindível, ou seja, é algo fundamental para alcançar os objetivos pré-definidos. Sem comunicação efetiva, os objetivos eles se distanciam da organização. Aqui nesse slide, um pouco mais extenso, né, ele está dando detalhes do que foi esse processo de mudança, né, na comunicação. Porque se a gente voltar, eu não sou tão velho assim, tá? Mas se você voltar em empresas mais no tempo, né, 10 anos, 20 ou 30 anos, você vai perceber que a comunicação ela evoluiu de uma certa forma, assim, que é espantoso. A forma como que as pessoas hoje se comunicam para como elas se comunicavam há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, por exemplo, eu sou da época, por exemplo, que a gente não tinha o aplicativo de mensagens do WhatsApp, né? Eu sou da época do Orkut e outras coisas. Mas tem gente que é de tempos mais antigos, né? A gente tinha um MSN, né? Que era no computador, o verdinho, o azulzinho. Então, assim, a forma de comunicação corporativa, ela vem evoluindo gradativamente e hoje ela está no nível hard, né? Então, aqui tem um pequeno texto que está dizendo um pouco disso, né? A comunicação deixou de ser um meio e passou a ser utilizada como ferramenta estratégica de resultado, ajudando na melhoria da qualidade e produtividade. Antes de qualquer coisa, vamos supor, em 1980, 1990, a comunicação ela era um meio apenas, era um meio de eu passar as informações. Eu não entendia a comunicação como ferramenta, certo? Ela não tinha importância para os objetivos da nossa organização.
Ninguém entendia que que a comunicação dentro de uma organização era importante para gerar bons resultados. Todo mundo entendia que era só um meio de eu me comunicar com outra pessoa, mas não havia nela a palavra estratégia. Então, isso aconteceu no final de 90, nos anos 90, durante os anos 90, né? A comunicação ela passa a ser, então, estratégica. Ou seja, você ter boa comunicação ou você pensar a comunicação passa a ser estratégia. Principalmente nessa palavra aqui, ó, marketing. Tá? Porque marketing é comunicação. Aí você tem o marketing interno, só que você também tem um marketing externo, desculpa, você tem um marketing externo, que é aquilo que você faz para atrair clientes, né, publicidade, e você tem um marketing interno, que a gente chama de endomarketing. Tá aqui essa palavrinha aqui, ó. Que isso, endomarketing, é você trabalhar a comunicação dentro da sua organização. É você ter um comunicado interno, um jornal interno, um mural de comunicação. Ou seja, é você dar aos seus colaboradores o conhecimento da organização em que eles estão. Então, a comunicação ela passa a ser entendida como estratégia. E aqui, ó, esse endomarketing vai de encontro com o que a gente falou nas duas últimas aulas. A gente falou sobre qualidade de vida no trabalho, a gente falou sobre clima organizacional. E grande parte desse clima, dessa qualidade, ela é advinda de estratégias que envolvem comunicação. Ou seja, estratégias de boa comunicação levam vocês a um ambiente melhor, a um ambiente de mais qualidade, tá? Então aqui tem umas definições do Rego, né, de 1986, página 53. É o livro dele, ele vai dizer o que ele entende como comunicação, né? Trata-se de posicionar a comunicação num dos 4 níveis. Na verdade, para o Rego, ele define a comunicação da forma que a gente leu no slide anterior, né, como uma questão estratégica. E aí ele vai dividir a comunicação em 4 grandes níveis. Isso a gente não falou antes, né? A gente falou, na verdade, de relacionamento nesses níveis, né? E a comunicação ela também acontece no nível intrapessoal, interpessoal, grupal e o tecnológico. E aí a gente só vai dar uma definição. O que é uma comunicação intrapessoal? É aquele que você estuda o seu próprio comportamento, que é o que a gente fez nas aulas passadas, né? A comunicação consigo mesmo. Mas como é que eu me comunico comigo mesmo? Isso é possível? Sim, é possível. É possível e é necessário. Você tirar o seu tempo para você se avaliar. Deixa eu ver se ninguém tiver. Você avaliar o seu comportamento, você avaliar a sua conduta. Você não vai conversar às vezes consigo mesmo, mas você vai estar se comunicando com você, certo? Então, esse é o primeiro nível de comunicação, né? O nível intrapessoal. Você vai se analisar e vai conversar consigo mesmo. Você vai comunicar com as suas necessidades, com as suas habilidades. Quando a gente fala do interpessoal, é o nível em que se estuda, além das variáveis internas de cada comunicador, as relações existentes com as pessoas. Então, como que as comunicações são feitas com as outras pessoas dentro da nossa organização? É o segundo nível de comunicação, é o interpessoal. É você ver como que as pessoas se relacionam diante das regras, diante das ocasiões, diante das situações. Qual é a forma que elas se comunicam mais? Qual que é o jeito que elas comunicam? O que pode estar errado, o que pode estar certo? Aqui ainda é o interpessoal. O grupal é aquele em que se deve efetuar um levantamento de situações envolvendo os grupos nas organizações com dimensão do grupo, frequência de contato, tempo de conhecimento e trabalho, participação em decisões. Na verdade, esse nível de comunicação grupal é como os departamentos, vamos tratar assim, para ficar mais fácil para vocês, é como os departamentos fazem a sua comunicação interna. Como que meu grupo de vendas, por exemplo, se relaciona com o grupo de compras? Como que o grupo de compras se relaciona com o grupo de produção? Existem comunicações que são muito claras. Olha, eles se comunicam por meio, né, de solicitações, tem o processo XYZ. Então é preciso que isso fique claro. Você entenda que existem níveis de comunicação e esses níveis precisam ter processos de comunicação efetivos, né? A cada nível existem alguns processos. A cada nível existe uma forma de se comunicar. E o último é o tecnológico, né? Nesse nível, a preocupação dirige-se ao equipamento.
aparelhamento formal que geram, armazenam, processam, traduzem, distribuem e exibem dados. Quais são as ferramentas que nós utilizamos para nos comunicar? E aqui é o grande ponto do mundo moderno do mercado de trabalho, né? Esse mundo que hoje nós vivemos, por exemplo, que ele é totalmente digital. Por exemplo, eu, se não fosse a pandemia, possivelmente estaria dando aula presencial para vocês. Então, como que nós estamos nos comunicando hoje? Quais são as ferramentas? Esse nível tecnológico é você pensar todos os outros níveis anteriores, mas agora pensar nos equipamentos, no como a gente vai fazer isso. Hoje, por exemplo, a gente tem dois grandes meios de comunicação corporativos, né? Que são os e-mails e as mensagens de WhatsApp ou de Telegram ou até mesmo do próprio Skype, são dispositivos que a gente usa para comunicação interna. Mas é pensar esses recursos, quais são os recursos que nós temos e como nós utilizamos. Utilizamos da melhor maneira possível ou não, né? Então é um último nível, não é que seja assim, ó, intergrupal e tecnológico, não, eles são assim, tá na horizontal. Eles estão lado a lado. Não tem nenhum nível maior que o outro aqui não. Então aí a gente fala de comunicação interna e externa, eu acho que isso aqui não existe dúvida quanto a vocês, né? Interna é aquela que é integrada pelas comunicações que se processam no interior do sistema, ou seja, são os memorandos internos, são o mural interno, são os e-mails internos, tá? Tem empresas que têm jornal interno, onde as notícias são publicadas. Então, comunicação interna é tudo aquilo que envolve o processo interior da organização. E aí a gente vai falar, nesse ato de comunicação interna, tem eu acho que a gente falou disso lá na comunicação, na relação, mas é o poder de um boato, né? Então você entender como que as coisas podem ser mal interpretadas e gerar um resultado muito negativo na organização. Então vocês que vão entrar no mercado de trabalho, vocês que já estão, tomem muito cuidado com o boato. Aqui tem uma charge que começa aqui, ó, no Zé. Aqui está aqui escrito aqui, chefe, e ele fala assim, Zé, quero o número deste pedido. O fulano passou aqui, deixa eu só autorizar a entrada de uma pessoa aqui. O fulano estava passando na porta da sala e entendeu, despedido, né? Ou seja, ele pegou só parte daquilo que foi falado, despedido. Aí o outro, o quê? Aí o cara, o Zé está despedido? O Zé e o Tadeu estão despedidos? Eu também? Nós todos vamos ser despedidos? E o outro aqui já não entendeu foi nada. Ou seja, a proporção que as coisas tomam internamente dentro de uma organização. Então, o que é mais importante? É lógico que a nossa parte aqui agora vai ser uma comunicação mais formal, mais escrita. Essa aqui é uma comunicação verbal, falada, né? Mas que vocês voltem a trazer isso à tona. Tomem cuidado com aquilo que vocês ouvem e com aquilo que vocês falam. Se não há compreensão exata daquilo que foi dito, não propague. Tá? A gente tem que tomar esse cuidado dentro da organização e também na vida pessoal da gente. Né? Não dá para a gente falar de uma coisa que você não entendeu direito. Já a comunicação externa diz respeito à comunicação recebida ou enviada para consumidores, poder público, fornecedores. Então, é a sua rede social da empresa, é as mídias, né? Televisão, rádio, jornal, é a propaganda, ou seja, a comunicação externa está muito mais concentrada no departamento de marketing, por exemplo, no departamento de comunicação. Então, o que a gente tem dentro de grandes organizações? Você tem um departamento responsável pela comunicação externa. A galera que cria o marketing, a galera que cuida das suas páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. E a comunicação interna, na maioria das vezes, está sob responsabilidade do departamento pessoal ou do RH. Então, são dois departamentos que cuidam da comunicação e que são extremamente importantes, né? Então, aqui, quando a gente vai finalizando essa questão da comunicação, a gente tem que entender que existe um arsenal de meios para se comunicar. Ou seja, você tem um monte de opções para se comunicar. Né? Essa, por exemplo, questão tecnológica, né? Mas isso também, né, essa questão tecnológica, ela transpõe muitas barreiras, né? Ou seja, eu consigo, às vezes, falar com o presidente da minha organização, sendo que eu sou simplesmente um auxiliar administrativo.
porque eu tenho o e-mail dele, eu mando o e-mail, ele vai ler o e-mail. Ou seja, a gente agiliza o processo, a gente diminui a hierarquia, né? Ou seja, a comunicação ela tem várias formas de acontecer. Depende muito de como a organização trata ela, de como a organização dá a ela essa cara, dá a ela essa credibilidade. Ou seja, nós temos hoje e-mail, WhatsApp, que você às vezes, eu, por exemplo, muitas das vezes eu saio do trabalho e ainda fica alguma coisa para resolver, alguma coisa que não foi resolvida. As pessoas me encontram em menos de 10 minutos que eu saí de lá, né? Manda o WhatsApp ou liga, coisa que há algum tempo atrás talvez não acontecesse, né? As pessoas saíam do trabalho e só no outro dia para ver ela e para resolver aquela situação. Hoje não, hoje você está o tempo todo trabalhando. Isso é bom ou é ruim, já não sei dizer, né? Depende muito de quem é. Mas a gente vive o tempo todo trabalhando. A partir do momento que você tem o WhatsApp, que seu WhatsApp é corporativo, você está o tempo todo trabalhando, o tempo todo se comunicando. A gente já falou de comunicação oral, né? São conversas, entrevistas, reuniões, seminários. Então a gente tem a comunicação oral, a gente tem a comunicação escrita, que é a que nós vamos aqui hoje detalhar mais. A comunicação oral, nós já falou muito dela, tá bom? Então a gente vai ficar um pouco mais preso na comunicação escrita. Comunicação escrita, na comunicação escrita, as ideias do remetente poderão ser conhecidas pelo destinatário quando? Qual que é a grande ideia aqui? Lembra que a gente falou lá de comunicação? A gente tinha o emissor, o meio, o receptor. No meio tinha barreira, tinha ruído. Na comunicação escrita é a mesma lógica. Eu vou disparar um e-mail para vocês. Então eu sou o emissor, vocês são os receptores e eu preciso, o meio é uma mensagem e eu preciso ser o mais claro possível. Vocês quando receberem a mensagem, precisam entender o que eu estou dizendo. Então, o remetente ele precisa transformar suas ideias em mensagem, associando aos estímulos físicos, letras ou significantes. O remetente enviar mensagens constituídas de signos ao destinatário. O destinatário receber os signos captando os significados. Quando a gente fala de signos, é frases, é simbologia. Ou seja, eu preciso saber como vocês vão entender melhor. É a mesma coisa lá quando a gente falou de comunicação oral. Eu preciso saber para quem eu estou mandando a mensagem e quem é essa pessoa que vai receber a mensagem. Para mim poder escrever da forma que ela vai me entender. Aqui na comunicação escrita, isso é fundamental. Por isso que a tal da língua portuguesa, ela é importante. Porque vocês sabem muito bem que, por exemplo, uma vírgula faz muita diferença no contexto. Por exemplo, vamos supor que você receba um e-mail só assim, com uma pergunta ou falando de uma reunião e você precisa confirmar a presença. Aí você responde, não irei, sem vírgula, sem nada, não irei. A pessoa que recebe o e-mail vai entender, não, ele não vem na reunião. E de repente você aparece na reunião. Aí fica meio contraditório, mas faltou uma vírgula, né? Às vezes você falou, não, vírgula, irei. Certo? Ou seja, você negou alguma coisa e depois você disse que iria na reunião. Então, o uso de vírgula, a concordância verbal nominal é muito importante, por mais que sejam elementos básicos do cotidiano, mas é importante esse cuidado na hora de redigir um e-mail corporativo. Redigir um e-mail, devolver um e-mail. É muito ruim você receber um e-mail e não conseguir entender. É constrangedor. Eu já recebi vários e-mails e eu não entendo. E aí você se constrange de ter que perguntar para quem emitiu o e-mail, olha, o que você queria dizer aqui? Eu não entendi. E pense vocês entrando no mercado de trabalho e passando por essa situação, de mandar um e-mail e a pessoa não entender e ter que te devolver, se essa pessoa principalmente for um superior seu. Então queima muito o perfil da gente, tá? Fatores que impedem a eficácia de uma mensagem. Só permitir a entrada de mais pessoas aqui. Por que algumas mensagens não são entendidas? Uso de termo técnico desconhecido. Você escreve a mensagem e usa termos que o outro não conhece. Imprecisão vocabular ou uso de frases longas para impressionar o leitor. Vocês vão ver que um e-mail, por exemplo, tem que ser objetivo. Excesso de adjetivação. Falta de clareza e objetividade do texto. Quando você adjetiva demais o texto, né? Põe coisas demais, o excesso.
Lembrem-se vocês, a comunicação empresarial, organizacional, ela é leve. Ela precisa ser clara, objetiva, principalmente e-mail e mensagem. Não dá para você escrever uma mensagem enorme, né? Não dá para você colocar, a não ser que seja orientações, igual quando eu vou postar para vocês no grupo a tarefa do dia, eu pego igual está lá na plataforma, é uma aula, né? Então é uma orientação. Não é uma mensagem trocada, não é o mesmo sentido, né? Não é o mesmo ambiente. O que queremos atingir? Isso aqui, na verdade, está falando de informativos, que é um tipo de comunicação interna, né? O que você quer com a comunicação interna? Quais são os objetivos? Mas isso aqui, esse slide, está um pouco fora do contexto aqui. Na verdade, a gente está falando de mensagem, aqui está falando de informativo. Que é quando a empresa cria um boletim interno. Qual que é o objetivo dela? Para quem é a mensagem? Quais os efeitos que a gente deseja? Quais matérias? Enfim, quando a empresa tem esse tipo de comunicação. Feito isso, a gente vai... Esse aqui é o conteúdo do que está aqui agora em diante, e a gente vai só um pouco nele aqui. Tá? Comunicação em linguagem, emprego de pronome, colocação pronomial. É como se a gente estivesse fazendo uma revisão da língua portuguesa para vocês entenderem a importância dela. Então, nós estamos aqui falando de comunicação. Na verdade, uma comunicação, por enquanto, agora a gente vai falar de uma comunicação escrita, né? Uma comunicação que você vai escrever para alguém. Antigamente, a gente usava muito a comunicação escrita para... Só um minutinho. A gente usava a comunicação escrita em carta, né? Antigamente não é da minha época não, tá, gente? Mas era só carta que o povo utilizava, né? Quando a gente estuda história, a gente sabe que as cartas demoravam um tempo enorme para chegar, né? Quando na época das capitanias, né? Goiás ficou isolado muito tempo porque demorava para a correspondência chegar. E hoje as distâncias estão encurtadas demais, né? A gente está bem próximo, a gente está em um nível diferente. Então, escrever hoje é muito importante. Qual que é o objetivo, então, desse ponto nosso aqui? Compreender a linguagem específica das instituições públicas e privadas e que aparecem principalmente na modalidade escrita da língua, que muitos chamam de linguagem burocrática, né? É como se a gente estivesse burocratizando a comunicação. Mas é necessário, tá? Não tem como fugir disso. Então, os conceitos fundamentais que a gente já viu ali atrás é comunicação, a linguagem, tem vários tipos de linguagem, verbal, não verbal. A gente vai falar de linguagem verbal, comunicação oral, comunicação escrita e linguagem não verbal. Então, toda vez que você vai se comunicar, você precisa passar por esses 3 passos. Pensar o que você vai falar, planejar e aí depois você transmite. Ah, tá, não dá tempo de estudo não, mas é um processo. Às vezes você faz tão rápido que você não para pensar no que você fez. Mas, por exemplo, quando você está trabalhando, você recebe um e-mail, você vai responder o e-mail, você pensa, você escreve, você está planejando ali, né? E aí você transmite. Então, é um processo que vocês fazem, independente de qualquer coisa, vocês fazem esse processo. Uns, às vezes, pulam essa etapa aqui, ó, do pensar e responde sem pensar. Outros pensam, mas não escreve direito. E aí ele não planejou. Mas subconscientemente, a gente tem por lógica fazer as 3 etapas. E aí depois tem a transmissão, que é o como você vai fazer essa comunicação. Então, no subconsciente de vocês, toda vez que alguém fala com vocês, supostamente vocês passam por esses 3 processos. Pensar, planejar e depois você transmite. Alguns pulam etapas, né? Mas na via de regra, vocês vão fazer os 3. A linguagem, então, só reforçando, ela é como se fosse o processo comunicativo. É o como você se comunica, né? Você vai fazer sinais convencionais, que são signos, que são a fala, que são gestos, sonoro, gráfico, enfim. Linguagem é o como que a sua comunicação ela se manifesta. Nesse momento eu estou usando da linguagem verbal, oral, para falar com vocês. Eu estou me comunicando através da linguagem verbal, oral. Entendeu? Então, comunicar é uma coisa, linguagem é outra. Comunicar é você transmitir, né? É isso, é um processo. A linguagem é como você faz isso, né? Como que você vai executar isso efetivamente. Então, a linguagem verbal é
constituída pela palavra, né? Você tem a palavra para poder afirmar isso, então você vai ter ela escrita e não escrita. Então aqui, ó, tipos de linguagem verbal. Tá aqui uma placa, isso é uma linguagem verbal. E aqui também tem uma linguagem verbal expressa aqui também. Essa aqui está escrita, essa aqui está falada. Certo? Ou seja, você tem todos os tipos de, todas as formas de comunicação possíveis para fazer que a sua comunicação seja efetiva, tá? A linguagem verbal, então, é aquela que usa palavras, ela pode ser escrita ou ela pode ser falada. As comunicações orais, é o que a gente já falou muito antes, nas aulas passadas, é a habilidade de nós falarmos, né? De conseguir convencer as pessoas, de entender as pessoas, né? De fazer perguntas, de relatar fatos, de dar opinião, de influir no comportamento do outro. Geralmente, muitas pessoas, eu acho que aqui nessa sala talvez isso seja também uma realidade, preferem a comunicação escrita do que a comunicação oral, certo? Muitas pessoas preferem se comunicar escrevendo do que falando, tá? Assim, em grande maioria as pessoas preferem, porque elas têm dificuldade em falar. Por exemplo, a gente está numa reunião, eu estou falando aqui de corte de salário, vamos cortar salário ali, vamos cortar aqui, vamos cortar aqui. Durante a reunião você fica calado, você não se manifesta, mesmo que é dada a oportunidade. Mas se eu tivesse mandado por e-mail essa informação, provavelmente talvez você tivesse respondido e dado sua opinião. Porque você prefere uma comunicação escrita, você tem dificuldades para falar e olhar as pessoas. Então cada um tem uma forma de comunicação preferida, né? Embora ele precise utilizar de todas, mas ele vai ter uma preferida. Eu, por exemplo, prefiro muito mais a comunicação oral, né? Eu prefiro muito mais falar, eu preciso muito mais olhar para a pessoa e dizer do que às vezes responder um e-mail, porque eu tenho algumas dificuldades, por exemplo, para sintetizar ideias dentro de um e-mail. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E tem a imagem do emissor, do receptor, algumas imagens que vão ilustrar. E aí a gente chega, enfim, na comunicação escrita. Toda forma de transmissão de informação a outrem pode, para responder a perguntas, relatar fatos, dar opiniões, influir no comportamento, propaganda, utilizando-se assim um código, um símbolo gráfico de representação que deve ser conhecido. Quando a gente fala um código, é a letra, é a escrita. Olha para vocês o tanto que é interessante. Vocês entendem tudo que eu estou dizendo e vocês entendem o que eu escrevo. Na nossa turma, a gente tem 3 alunos que eles têm deficiência auditiva, né? Eles são surdos. Então, eles não conseguem entender o que eu falo. Eles entendem mais ou menos o que eu escrevo, mas eles também não é a linguagem deles, não é a língua deles. Então, eles têm dificuldade. Então, a gente precisa pensar. Aí, esses dias, eles postaram no grupo o vídeo deles. Não sei se vocês viram. Para vocês, por exemplo, deve ter soado estranho, né? Você está olhando ele está se comunicando e você não está entendendo. Ou seja, o processo de comunicação, ele precisa entender quem são as pessoas envolvidas. Então, da mesma forma que nós temos a língua portuguesa como mãe, os surdos, né, eles têm a língua brasileira de sinais, Libras. Então, isso aqui para eles, eu estou falando, eu estou escrevendo, é um outro idioma. E eles têm toda a dificuldade que nós, por exemplo, teríamos se nós estivéssemos numa aula de inglês ou numa aula de espanhol. Então, ou seja, você precisa ficar atento ao mundo que você está, às pessoas à sua volta. Então, por exemplo, esses alunos nossos que estão conosco, para eles é muito difícil todo esse processo. Então, por isso que quando eles postam uma atividade, é um ganho muito grande, porque eles conseguiram superar uma barreira de comunicação e conseguiram trabalhar isso. Então, a comunicação escrita, ela vai usar de símbolos. Quais são esses símbolos? São as letras, são as grafias diferentes, são a forma de escrever ou um símbolo, né? Às vezes você faz um símbolo que representa mais do que, por exemplo, uma palavra. Então, tudo isso está dentro da comunicação escrita. Aí a gente vai ter alguns modelos de comunicação escrita, como as correspondências, jornal, carta, e-mail, memorando, circular, declaração,
São vários modelos de comunicação escrita que nós temos dentro do ambiente corporativo. Aí aqui tem uma evolução, né, de como a escrita ela veio evoluindo, né? A primeira palavra escrita lá na pedra, depois os tipos móveis, depois o livro, depois o e-mail. E hoje a gente está na época dos Twitters, na época do post, na época do Instagram. Ou seja, é uma evolução muito grande, né? Antes a gente começou, eu não sei se vocês percebem a evolução, mas a gente começou escrevendo poucas palavras em pedra ou em rocha. De repente a gente começou a fazer impressos, aí começou livros, né? Todo mundo, aquele monte de livro, aquele monte de texto. Aí veio o e-mail e hoje a gente está numa era de comunicação que falar menos é mais, de novo, né? Ou seja, quanto menos a gente coloca de palavras e mais objetivo a gente é, melhor é para a comunicação. Comunicação não verbal é os símbolos, né? Placas, ou seja, é que você olhar e entender aquilo que aquilo está dizendo, mas não necessariamente vai estar escrito. Então, por exemplo, você sabe que isso aqui é porque não pode usar o celular, você sabe que aqui é o sinal de trânsito. Ou seja, é aquilo que você vê, não tem nada escrito, mas você entende, tá? Eu quero avançar para a gente chegar aos detalhes da aula de hoje, tá? Língua e fala. Língua é o instrumento de comunicação, gráfico ou sonoro, que pertence a um grupo social. Então, é o como, né? A língua. A nossa língua é portuguesa. Às vezes, no grupo, no seu grupo familiar, vocês têm um dialeto próprio, você tem uma linguagem própria, a família de vocês tem algumas coisas que só vocês entendem, tá? E a fala é a maneira que cada componente da sociedade em particular entrega a língua. É a forma com que você vai expressar isso, né? Chegamos então aqui à língua culta, à língua coloquial. Eu acho que isso aqui, todos vocês já ouviram falar muito disso, né? Na verdade, você tem uma língua, uma norma culta, e você tem uma norma coloquial, lá na língua portuguesa, né? A estrutura gramatical não são rigorosas quando conversamos com um amigo ou um familiar. A essa desconstrução linguística chamamos de língua coloquial. Ela é livre de preconceitos, varia bastante e não obedece às normas ditas pela gramática. A língua culta respeita o uso das normas gramaticais e precisamos dominar essas regras. Qual que é o mais importante aqui que eu preciso chamar a atenção de vocês? Não dá para conversar no ambiente de trabalho da mesma forma que você conversa com seus amigos. A não ser que o seu relacionamento com seus amigos seja muito diferente dos meus, por exemplo. Porque com os nossos amigos, com os nossos familiares, a gente fala da forma que vem na cabeça, a gente não presta atenção no que está falando, às vezes a gente usa palavras que não devemos utilizar no ambiente de trabalho, às vezes a gente xinga, às vezes a gente usa adjetivos negativos, né? Tudo isso tem que tomar muito cuidado no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é um ambiente, às vezes, mais culto, às vezes, tá? Então, por exemplo, tem gente que tem mania de chamar as pessoas de amor, amorzinho, meu bem, e às vezes no ambiente de trabalho isso não vai pegar bem, tá? Às vezes a gente tem mania de falar véi, cara, né? Ô cara, me ajuda aí. E às vezes lá no ambiente de trabalho isso não vai soar bem, entendem? Então, isso é importante com que vocês tenham clareza. Qual que é a forma correta de me direcionar a uma pessoa específica dentro da organização? Como que eu devo me direcionar, por exemplo, ao meu chefe? Como eu devo tratar ele? Né? Isso tudo é importante para vocês avaliarem ou vocês pensarem quando vocês forem se comunicar. Então, dentro de uma organização, normalmente a linguagem é mais culta. Ela respeita mais as regras e as normas, tá? Então, a gente vai falar um pouco de pronomes de tratamento. Que é revisão, porque eu acho que a maioria de vocês já sabem isso, né? O pronome de tratamento ele representa a terceira pessoa do singular ou do plural. Sendo assim, deve sempre atentar para a concordância ao usá-los. São os mais nos interessam para a redação de textos oficiais. São os que mais nos interessam, faltou um que, pois são muitos usados nesse contexto. Então, aqui estão alguns pronomes de tratamento. Né? Você, forma singular, veio, emprego familiar. Mas desses aqui, por exemplo, quais a gente usa no dia a dia da gente? A gente usa você e senhor ou senhora, né? Que é
o mais comum dentro da organização. Senhor, senhora. Mas, por exemplo, aqui embaixo, deixa eu só ocultar. Vossa Senhoria. O símbolo é V.S e o azinho em cima, né? Subscrito. Você vai usar para altas autoridades, frequentemente na correspondência comercial. Às vezes, quando você vai se direcionar a alguém, um e-mail, você usa Vossa Senhoria. E aí, essa pessoa, na verdade, não tem nada de autoridade comercial. Ela é simplesmente o dono de uma empresa. Ela não é uma Vossa Senhoria. Tá? Quando a gente fala de altas autoridades, a gente está falando, às vezes, de o presidente da associação comercial, o presidente de alguma coisa. Agora, o presidente da nossa organização depende muito de como ele quer ser tratado, mas, na maioria das vezes, pode ser um senhor, já está suficiente. Ou, às vezes, ele não gosta de ser tratado de senhor, ele quer ser tratado de você. Então, tudo isso tem que estar claro, vocês precisam saber qual pronome de tratamento usar. Por exemplo, eu trabalho em uma universidade. Eu vou mandar uma mensagem para o reitor, que é como se fosse o diretor da universidade. Reitores, eles têm a vossa magnificência como pronome de tratamento. É o certo. Né? Toda vez que eu vou falar com um reitor, eu vou falar vossa magnificência. É feio, eu acho, né? Eu acho até desnecessário. Mas se eu vou mandar um e-mail ou um documento oficial, tem que ser dessa forma. Vossa Excelência, que é geralmente para autoridades, juízes, né, promotores. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês tomem cuidado como vocês tratam as pessoas em volta de vocês, principalmente nos e-mails, tá? Por exemplo, se vocês fossem mandar uma mensagem para mim, alguns de vocês falam Senhor, né? É o que a gente geralmente usa. Mas eu não me incomodo, eu, professor, não me incomodo que um aluno me trate de você. Nunca me incomodei. A não ser quando a gente está lá no ensino fundamental, né? A gente fala para os meninos falar senhor, né? O pai da gente, por exemplo, é um exemplo, né? Se eu falo com meu pai que, meu pai perguntar alguma coisa, até hoje, né? Eu tenho 30 anos, se eu falar, meu pai falar alguma coisa, o que, pai? Ele, como é que é? Eu, senhor. Sabe? É o como ele gosta de ser tratado. Então, isso no ambiente corporativo também existe, né? A forma com que vocês tratam as pessoas. Eu quero dar uma paradinha aqui, só para me ver se eu consigo passar um vídeo para vocês. Só para a unidade 53. Eu não sei se a plataforma vai deixar. Esse vídeo está lá para vocês assistirem. Eu acho que eu não coloquei ele aqui. É esse aqui. Vocês conseguem ouvir aí? Vocês conseguem ouvir ou não? Eu consigo. Tá. Eu vou aumentar aqui só para vocês. Ou, assim, é um vídeo engraçado só para vocês entenderem essa questão de como tratar as pessoas no ambiente corporativo. Depois vocês podem assistir com o tempo, é só para a gente comentar um pouco desse vídeo também.
Então, o que esse vídeo, na verdade, ele representa, né? O que ele demonstra? Por exemplo, existe uma forma de tratamento que o cara quer ser tratado, é o chefe dele. Não é uma forma de tratamento muito convencional, né? Mas é a forma que ele quer ser tratado, e aí você precisa se adequar. E é uma forma da língua portuguesa que é muito complexa, né? A segunda pessoa do plural, vós. Então, vocês precisam estar atentos a tipos de fala que vocês têm, ao tipo de comportamento, ou como que você se direciona. Às vezes a pessoa ela não manifesta que não gostou disso, mas você precisa gradativamente perceber que às vezes ela não está de acordo com a forma com que você está se direcionando a ela, entendeu? Já estou terminando aqui o material da aula de hoje, tá? Então, pronome de tratamento, que vocês tomem cuidado como vocês tratam a pessoa. Nem sempre ela se sente bem ao ser chamada de senhor. Então, às vezes ela prefere que você chame ela de você, ou que você trate ela pelo nome direto, enfim. Tem que tomar cuidado. Então, quando vocês forem redigir um documento oficial, seja um e-mail, seja um ofício, 3 coisas são importantes: impessoalidade, clareza e concisão. Cada uma delas estão especificadas aqui na frente. O que a gente fala de impessoalidade? O tratamento que deve ser dado aos assuntos próprios das comunicações oficiais decorre. Não é a sua impressão que importa, tá? Ou seja, né, você não precisa imprimir ali a sua opinião, na verdade. Ou seja, ausência de impressão individual. Você está mandando uma demanda do seu setor, uma demanda do seu trabalho, não é uma demanda sua. Então, eu não preciso. Entendeu? Eu, por exemplo, quando eu vou redigir os e-mails do meu departamento lá, geralmente eu uso o plural. Precisamos que nos encaminhe, porque, na verdade, eu estou respondendo, às vezes, não só por mim, mas pelo departamento. Então, se é uma coisa pessoal, no seu e-mail pessoal, você pode colocar, eu preciso que me mande. Mas quando eu estou falando de algo que envolve um setor ou que envolve uma pessoa, na verdade, eu tenho que me tirar o máximo do texto, tá? A pessoa que recebe a comunicação também, ela precisa ser impessoal ou avaliar o seu texto ou ler partindo do pressuposto de que qualquer um poderia ter mandado aquele e-mail, que não é, na verdade, o Thales que está solicitando, não é isso, é a função dele que solicita. Isso lembra lá na comunicação, quando a gente falou de relacionamento, que eu deveria eximir ou que eu deveria tirar os interesses ou me tirar ou avaliar os problemas, avaliar as situações sem pensar nas pessoas. Aqui é da mesma forma. Eu preciso escrever um e-mail para o meu chefe, por exemplo, esquecer que eu odeio ele. Ah, eu odeio o meu chefe, eu acho ele um cara ridículo, horrível. Mas na hora de escrever o e-mail, isso não tem que aparecer no texto. E a capacidade de escrita, ela nos permite isso, né? Você pode estar indignado, revoltado, e você escreve um texto suave, né? É lógico, se você parar para fazer aquele processo, né? Pensar, planejar e transmitir. Se você fizer de qualquer jeito, você vai transmitir a sua pessoalidade no texto, tá? E o caráter impessoal dos assuntos, né? Uma comunicação oficial, ela não tem
assuntos pessoais para se tratar. Tem que tomar cuidado com isso. Ou seja, a comunicação ela é feita de assuntos inerentes à organização, não de assuntos inerentes a você enquanto pessoa. Clareza. A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial, buscando possibilitar imediata compreensão pelo leitor. Eu já recebi, por exemplo, documentos oficiais que eu precisei ler 3 a 4 vezes para entender. Eu não sei aqui quem tem aptidão para o direito, mas, por exemplo, eu não sou da área do direito, então, para mim, todo e qualquer documento do direito, estatuto, eu acho difícil de entender. Mas entre eles, entre advogados, entre juízes, a leitura é muito fácil. Ontem mesmo eu estava assistindo o julgamento do STF, lá das condenações do ex-presidente Lula, e fiquei observando, não era nem pelo mérito, né, do julgamento, não, mas como que eles falam difícil, né? Uma galera que fala uns termos muito difíceis, ou seja, só entende quem é da área deles. Ou seja, não adianta eles quererem se comunicar com o meio externo usando aquele linguajar. E vocês, enquanto assistentes, precisam entender isso. Vocês precisam ser claros, usar os termos que as pessoas entendem. Muita gente acha que, às vezes, falar difícil ou escrever difícil é ponto positivo, ou é bacana. Não, vamos falar difícil, né? Falar difícil é bom, escrever difícil é bom, dá credibilidade. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes você usar de uma linguagem mais simples, não estou falando de usar uma linguagem coloquial, mas usar as palavras mais simples possíveis se torna melhor ou você tem mais credibilidade. Eu sempre fui, enquanto eu estive em Tumbiara, eu trabalhei 5 anos no curso de economia de lá, né, dava aula no curso de economia. E economia é um ambiente que tem muito termo técnico, né, tem muita coisa técnica quando você está falando de economia, por exemplo, de mercado. E eu sempre trabalhei com os alunos um mini curso de economia descomplicada, né, que era falar dos mesmos termos, mas com uma forma mais leve. Ou seja, porque eu sei que isso é importante. Você precisa saber os termos técnicos? Precisa. Enquanto profissional de economia, eu preciso saber. Mas se eu vou falar, por exemplo, de economia para vocês, se eu vou falar de economia para minha mãe, para meu pai, para quem quer que seja, eu preciso falar de um jeito que eles me entendam. Não adianta eu falar de reserva compulsória, um exemplo. Ah, não, você precisa construir uma reserva compulsória. Aí a pessoa fala, o que é isso? É muito mais fácil, você precisa poupar, você precisa fazer uma poupança, você precisa guardar dinheiro. E guardar dinheiro com períodos, né? Ou seja, você precisa dizer de forma que as pessoas te entendam. Então, sempre que forem redigir, e hoje vocês vão redigir um e-mail no final dessa aula, então vocês lembrem que vocês precisam ser claros. Sempre, claros. Isso tem que estar na cabeça de vocês. Quem vai receber precisa ler e entender de primeira. Se ele não entender de primeira, significa que alguma coisa que eu fiz não está certa. E concisão é a característica de transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras, fazendo desaparecer o texto, os excessos linguísticos que nada acrescentam. Isso aqui vai muito de encontro com a clareza, mas você pode ser um texto longo, mas claro, tá? O que a gente fala de concisão é que você tem a capacidade de ser objetivo. Você diminui o texto o máximo possível, mas com o maior número de informações possíveis. Concisão é essa habilidade, é essa característica. É um texto que tem muitas informações, mas sem excesso. Depois tem um vídeo que vai ficar para vocês assistirem de como escrever e-mails e vocês vão perceber isso. Eu preciso falar muita coisa, mas usando poucas palavras. Sabe? Então isso é o que a gente chama de concisão. É a habilidade de concisão. A partir de então, a gente vai ter a questão das concordâncias. São só mais esses 3 slides e a gente já vai encerrar. Concordância nominal, verbal, tudo isso acho que vocês já passaram por isso no ensino médio, no ensino fundamental. A gente só vai reprisar aqui algumas coisas. Concordância nominal, por exemplo, é a harmonia em gênero e número entre o substantivo e seus determinantes. O adjetivo, o pronome adjetivo, o artigo, o numeral e o particípio. Pessoal, eu chamo a atenção de vocês que esses termos técnicos da língua portuguesa, para mim, são difíceis. Certo? Eu não estou querendo aqui que ninguém seja o cara excelente da língua portuguesa. Não é isso. E não precisa ser isso. Tá?
Você precisa do mínimo da língua portuguesa para sobreviver no mercado de trabalho. É lógico, se você consegue evoluir a sua língua portuguesa, melhorar, puxe, excelente. Se você sabe das regras, da sintaxe, de tudo, né, da morfologia das palavras e tal, é excelente, é diferencial sim. Mas ninguém que tenha um português limitado, ou que não saiba, por exemplo, o particípio, essa questão de adjetivo, pronome e tal, você não precisa saber disso, mas você precisa pelo menos conseguir perceber a concordância nominal na prática. Ou seja, as coisas precisam concordar no texto. Por exemplo, 2 horas são muito tempo. Por exemplo, você recebe uma solicitação, a pessoa está falando que vai demorar 5 horas para resolver aquela situação para você. Aí você fala assim, 5 horas são muito tempo. Tá errado. 5 horas é muito tempo. Porque aqui o verbo vai concordar com o objetivo lá no final, que é o tempo, e não com a quantidade de horas. Então é esse tipo de macete que precisa vocês terem. Sabe? É entender, é olhar uma frase e falar, não, aqui esse negócio não tá escrito certo, não. Não precisa não necessariamente você saber a regra, entendeu? Então, o ambiente corporativo, ele exige de nós uma língua portuguesa básica. Né? O caso do cara aí que falou, mas lá no seu currículo está dizendo que você é fluente. Aí ele fala, a gente mente no currículo. Mas o português é o básico do nosso dia a dia. Então não precisa saber regras, porque a maioria das pessoas, ou 80% dos brasileiros, não sabe as regras. Mas ele sabe se está certo ou se está errado uma concordância ou outra. Tá? Então aqui uma regra geral, o substantivo, o artigo, o pronome, adjetivo e numeral devem concordar com gênero e número com o substantivo que se refere. É aquela questão de concordar, né? O nome com o verbo, com a quantidade, se é plural, se é singular. São esses tipos de detalhes que vocês precisam prestar mais atenção. Se você fala assim, não, isso aqui é uma limitação para mim, eu não sei nada disso. Então você tem que entender que você precisa, então, buscar um complemento curricular da língua portuguesa, sabe? Fazer um cursinho de língua portuguesa para melhorar. Por exemplo, eu sei das minhas limitações enquanto professor, mas eu sempre trabalhei com disciplinas mais de cálculo. Eu sei que eu tenho minhas limitações na língua portuguesa, mas não são limitações que me impedem de trabalhar, de escrever um texto com concordância, entendeu? A concordância, então, aqui tem um exemplo, né? Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Então, você tem aqui um exemplo para que depois vocês olhem, reflitam, né? Você tem o os, que é o artigo masculino no plural. Você tem os nossos, que é o pronome também masculino e também no plural. Depois você tem um numeral, também no plural, masculino. Brinquedos é o substantivo, também está no masculino, está no plural. E o preferido, que é o adjetivo, que também está no masculino, também está no plural. Então vocês percebem que o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo, eles estão concordando tanto em gênero quanto em número. Quando a gente fala gênero masculino ou feminino, né, ele está concordando em tudo. Agora pensa você falar assim, os nossos 2 brinquedos está quebrado. Está errado, né? Ou seja, ou o nosso 2 brinquedo, que acontece, as pessoas escrevem, né? Ou os nossos, enfim, tem várias possibilidades da frase dar errado aqui. Então, o que eu quero dizer, aqui é um detalhe, né, que vocês precisam entender, que artigo, pronome, numeral e adjetivo, eles sempre concordam, tanto em gênero quanto em número. Aí vocês vão ter situações no dia a dia de vocês que vocês vão escrever uma frase e vão olhar ela, vão avaliar antes de enviar para uma pessoa, entendeu? Porque às vezes você está enviando o seu texto para uma pessoa extremamente crítica e ela vai lá, o cara não sabe fazer concordância, enfim. Aqui só tem um resumo, né? Observe que os artigos os, o pronomes nossos, o numeral 2 e o adjetivo preferidos referem-se ao substantivo masculino brinquedos. Por isso é que eles estão todos no masculino plural. Então, identifiquei aqui o substantivo, que é o brinquedos. Então, tanto o artigo quanto o pronome, o numeral e o adjetivo vão concordar com esse pronome. Agora, pensa se eu tivesse aqui a palavra bonecas. Boneca seria o substantivo. Então, seria as nossas 2 bonecas preferidas estão quebradas. Tá? Então, é isso.
É vocês entenderem que concordância é fundamental para uma boa interpretação de texto. Aqui, eu não vou responder essa aqui. É para vocês pensarem aí, quem quiser comentar. Mas o professor falou. Parece um professor, né? Pode ser um médico também. Eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? Aí o menino escapou. Falou, o senhor é quem sabe, eu nunca vi. Ou seja, eu nunca vi, né? Eu não sei se está certo. Mas o professor está se referindo à frase. Eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? O que vocês acham? Está certo ou não está? Ele tem um gato e um cachorro. São dois animais. Mas é branco? É brancos? O que vocês acham? Existe uma regra na língua portuguesa para isso, tá? Na verdade, ali não tem erro nenhum, né? Depois vocês vão olhar, não existe um erro ali. Não vou colocar brancos. Porque, na verdade, você tem dois substantivos, você vai concordar com o mais próximo que você tem. Pessoal, essa aula de hoje, eu quero que vocês entendam que, tipo assim, esse conteúdo é muito extenso para o pouco tempo que a gente tem. E a gente não pode fazer aulas muito longas ao vivo, porque cansa muito, né? Tanto vocês quanto eu, que a interação é menor. Eu coloquei lá na plataforma a aula de hoje já. Eu só não coloquei o vídeo, que eu ainda preciso subir ele para o YouTube, né? Mas vocês vão acessar. Ó. Eu fechei. Deixa eu voltar aqui. Vocês vão acessar o ambiente de vocês e agora vocês vão entrar no módulo 3, tá? Deixa eu só colocar minha senha aqui de novo. Vocês vão acessar, na verdade, agora aquele terceiro quadrinho. O segundo a gente já fechou. Depois eu vou colocar uma imagem que é esse terceiro quadrinho. Vocês vão lá no fórum de vocês e vai estar a aula de hoje. Quando a gente terminar aqui, vocês já podem ir para lá mesmo sem eu ter subido a aula, tá? Porque vocês já podem antecipar a tarefa. A aula 1, que foi um pouco de ontem, né? Que foi a apresentação, e hoje, dia 16. Eu vou colocar o videozinho aqui em cima, normal. E aqui eu coloquei alguns vídeos para vocês assistirem, tá? Esse primeiro vídeo aqui, ele fala de técnicas corretas para a escrita de um e-mail. É um vídeo de uns 15 minutos, mas vocês precisam assistir, não deixe de assistir, tá? Ela vai dizer das principais técnicas na hora de escrever um e-mail, dar exemplos. É uma aula muito bacana, né? Da professora Pamba. Depois, eu coloquei um segundo vídeo que fala sobre vírgula. Ou seja, eu separei algum material que pode complementar as aulas, entendeu? Para que vocês assistam, né? E espero mesmo que vocês assistam. Esse aqui fala de vírgula, né? Ele fala da sujeito, verbo, substantivo, que é a regra da vírgula. Quando colocar vírgula, quando não colocar uma vírgula. Esse é um vídeo mais curto, é um vídeo só de 5 minutinhos. Aí depois tem esses dois vídeos, que um a gente assistiu, que não tá aparecendo, mas ele está aqui, ó. E esse outro vídeo aqui que fala sobre a língua portuguesa, mas fala de uma forma mais lúdica, né? Esse aqui é muito engraçado, vocês vão achar que o cara mata uma pessoa da plateia para cada erro de português que os militares cometem, né? E aí vocês vão entender que a língua portuguesa, se a gente fosse levar ao extremo a língua portuguesa, né? Ou se a gente fosse seguir esse exemplo aqui, talvez muitos já não estariam vivos, né? Mas, enfim, são esses vídeos que eu quero que vocês assistam. E aqui tem a proposta da atividade. São 2 atividades no dia de hoje. Vou dizer claro aqui para vocês quais são. E vocês depois vão responder lá com calma. Mas que respondam hoje, porque esse módulo é corrido, tá? Ó, atividade 1, elaborar um e-mail. Aí eu coloquei uma situação para vocês. A situação é a seguinte. Você precisa encaminhar um e-mail para o João Alberto. Ele é o seu supervisor direto. Você trabalha no departamento de compras de uma multinacional. Então, você já sabe qual que é a situação. Você trabalha no departamento de compras, você é um assistente, trabalha direto com o João Alberto, que é o seu supervisor. Você precisa mandar um e-mail para ele. Mas qual que é o assunto? Você trabalhou durante toda a semana em um determinado projeto e não irá finalizar dentro do prazo previsto. Você precisa informar o seu supervisor do atraso e solicitar a ele 2 dias para a nova data de entrega.
Então a situação é, você precisa entregar um projeto hoje, mas você não vai conseguir entregar, e você precisa de mais 2 dias para a entrega desse projeto. Você precisa mandar um e-mail para o João, dizendo a ele dessa entrega atrasada, e aí eu coloquei aqui só para vocês terem elementos para escrever. Os motivos para atraso no projeto foi basicamente a complexidade do projeto, ou seja, não houve fatores externos. O que eu quero dizer? Você não conseguiu entregar porque o projeto era mais complexo do que o previsto, por exemplo. Vocês podem criar, entendeu? Por exemplo, você pode justificar da forma que vocês são livres para responder. Vocês têm um projeto, não vão conseguir entregar e precisam mandar um e-mail para o chefe de vocês informando que não vai ser entregue e que você precisa de mais 2 dias. Você precisa escrever isso no texto de um e-mail. Como vocês vão assistir o vídeo de como elaborar um e-mail, sigam as dicas que ela vai colocar lá. Então vocês vão colocar assim, ó, assunto, 2 pontos, coloca o assunto e aí escreve o texto. Igual ela vai colocar no vídeo. Quem vai assistir, tem que assistir o vídeo, se não assistir o vídeo vai fazer errado, tá? Faz igual ela mostra lá no vídeo dela. Ela coloca o assunto, você coloca o seu assunto e escreve o texto e segue as dicas dela. E aí eu vou avaliar de 0 a 100 a sua resposta. Certo? Aí depois a gente vai ter uma segunda etapa desse aqui, amanhã, ou amanhã, né? Segunda, que é o João devolvendo o e-mail para vocês. E aí vocês vão ter que respondê-lo de novo, entendeu? A gente vai fazer uma comunicação por e-mail com esse João. Todo mundo vai conversar com esse João. Para enviar o e-mail é um pouco diferente das outras tarefas que vocês já enviaram. Vocês vão clicar aqui, ó, envie aqui seu e-mail. Você vai clicar, ele vai te direcionar para essa tela, que é uma tela que vocês já conhecem, ó. Tá vendo que você já viram essa tela, né? Você vai vir em adicionar envio, só que você não vai anexar o arquivo. Prestem atenção, viu? Vocês vão digitar aqui dentro o e-mail de vocês, ó. Digita aqui. E não esquece de assinar embaixo, tá? Ela vai mostrar lá as dicas e vocês vão fazer. Depois que vocês digitarem aqui o e-mail de vocês, vocês vêm em salvar mudanças. Quando você salva a mudança, a resposta vai aparecer para mim e eu vou avaliar a sua resposta, tá? Então, reforçando, não vai fazer no Word nem numa imagem. Você pode até escrever no papel aí antes de começar a digitar aqui, né? Para você sintetizar a ideia, né? Pensar direitinho. Mas vocês não vão enviar um arquivo para mim. Vocês vão clicar aqui e digitar o e-mail de vocês. E a segunda tarefa, aí é a postagem no fórum normal. Faça um breve comentário aqui no fórum sobre a sua relação com a língua portuguesa. Em algum momento de sua vida escolar ou profissional, você teve situações, problemas pelo uso inadequado da língua portuguesa? Você acredita que o uso adequado da língua portuguesa pode ser um diferencial no atual mercado de trabalho? Faça sua contribuição e vamos conversar sobre o assunto. Então, são 2 atividades da aula de hoje. Uma é a resposta no fórum sobre língua portuguesa, a experiência de vocês com ela. Já teve situações de problema por causa do uso inadequado ou não? Falar um pouco da experiência de vocês com a língua portuguesa. E aí, mandar esse e-mail. Eu peço a vocês, por favor, quem está assistindo a aula agora, que supostamente está com a manhã livre, que já façam a atividade agora pela manhã, ou façam no mais tardar no final de semana. Não deixe acumular, tá? Que é um conteúdo mais extenso, mais técnico. Qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de fazer, eu vou estar à disposição de vocês. Tá? Se eu demorar um pouquinho a responder durante o dia, porque eu estou fazendo outra coisa, mas logo eu respondo vocês. Tá? Sem cedo ou tarde a resposta vem. Né? Se for agora de manhã, rapidinho eu já respondo. E aí eu vou agora perguntar a vocês se tem dúvidas, se querem perguntar alguma coisa, se acham interessante esse conteúdo, ou se acha que isso não faz sentido nenhum, ou falar errado é normal, a gente tem que falar do jeito que a gente quer. Vocês querem falar alguma coisa para a gente encerrar a aula? É interessante, mas é muito extenso, realmente. Mais alguém? Não? Fala, Extenso e Nubia. muita informação, né? É muita informação que a gente tem que
e pôr na cabeça, às vezes começar a puxar até de onde a gente parou os estudos e fazer uma É, análise. coloca a gente para pensar um pouco, né? Na verdade, a língua portuguesa é algo tão básico, né? Mas a gente às vezes passa por ela e não dá o devido valor também, né? É verdade. Agora eu estou aprendendo até tanto, porque aí a minha menina agora estudando em casa, né? Então eu participo muito das aulas. Uhum. Então aí eu já começo a lembrar de tudo que eu já estudei e outras coisas que está mais avançado hoje, aí a gente começa a aprender um pouquinho. Uma outra coisa que nós vamos ver também até quinta-feira, nesse tempo corrido que nós vamos ter, é um pouco de interpretação também de textos, de e-mails, ou de texto, ou de documento oficial. Então, por exemplo, ao longo dessas aulas, vocês vão fazer mais atividades práticas. Então, às vezes, eu vou mandar para vocês um texto ou um e-mail, pedir para que vocês entendam o que está escrito, ou para que vocês corrijam o e-mail, entendeu? Coloquem ele da forma correta que ele deveria ser. Então, a gente vai fazer algumas atividades mais técnicas agora, né? Então, vocês vão poder. Às vezes é quase prático, né? Por exemplo, esse de hoje é um exercício mais prático, né? Vocês vão ter que mandar um e-mail, depois vocês vão ter que responder a resposta que ele vai dar para vocês. Então, acho que vai agregar um pouco para vocês também. Então, se ninguém tiver mais nada aqui, contribuir ou falar, a gente vai encerrar aqui, 1 hora de aula ao vivo. Vocês assistam os vídeos, todos os vídeos dão mais ou menos uma meia hora, 40 minutos para assistir todos. Depois que vocês assistirem todos, façam as atividades. E se tiver dúvida mesmo, entre em contato. Se tiver uma questão que às vezes eu não falei, que vocês querem entender melhor, pode mandar no WhatsApp, eu mando o áudio para vocês explicando, tá? O que é mais importante agora, nessa parte que é mais técnica, é não ter dúvida. A parte anterior do relacionamento era muito subjetivo, né? Mas aqui não, aqui é técnica. Então aqui vocês podem mandar dúvida, pode perguntar à vontade, tá bom? Então, boa sexta-feira para vocês. Não se aglomerem, Professor, fiquem em casa. Oi, Núbia. se tiver como o senhor mostrar novamente o passo a passo para a gente enviar um e-mail para o senhor, eu fiquei um pouco Tá, meio vamos lá na então. dúvida. Por Vou favor. projetar aqui a tela de novo. Vamos ver se projetou. Já consegue enviar a tela aí, né? Sim, Tá. Vocês vão abrir a plataforma de vocês. Abrir a plataforma. Vocês vão abrir a plataforma, o bloquinho lá, o terceiro bloquinho, né? Fórum de discussão. Então a gente está acostumado. Vou fazer de novo desde o início. Esse bloquinho aqui, esses outros dois a gente já fechou, né? Quem tem atividade tem que fazer. Mas entra no terceiro bloco. O de vocês aparece menos opções. Então vocês vão direto lá no fórum de discussão. Quando você vem no fórum, vai estar um botãozinho. Abre o fórum aqui. No texto que eu escrevo, vai ter uma opção: envie seu e-mail aqui. Aqui, ó. Envie aqui o seu e-mail. Aí basta você clicar nessa opção. É a única opção que dá para clicar, tá vendo? Você clica aqui, ele vai levar vocês para uma tela parecida com essa. A minha é um pouco diferente da de vocês, mas a de vocês acho que vai estar só isso aqui, ó, status de envio. Tá aqui não que enviado, aí você vem em adicionar envio. Aí aqui vai abrir uma caixa de texto, né? Você vai digitar aqui o texto. Você tem a opção de formatar, por exemplo, ó, colocar negrito, itálico, colocar justificado, colocar no centro, enfim. Você vai digitar aqui o seu e-mail. Por exemplo, ó, bom dia, Núbia. O projeto. Aí você vai, escreve e no final você assina, né? Assinou, escreveu do jeitinho, né, que você quer escrever. Aí você clica em salvar mudança. Quando você clicar em salvar mudança, ele vai processar, vai carregar. Às vezes demora um pouco, a minha internet hoje não está legal. Vamos só aguardar para salvou. Aí o de vocês não vai cair nessa tela aqui não, mas aí já salvou. Deixa eu voltar lá para vocês verem. Aí você vai vir aqui, ó, e vai aparecer assim para você, ó. É enviado para avaliação, o seu texto vai aparecer aqui
E depois, quando eu der sua nota, eu vou dar aqui no comentário, entendeu? Vou vir aqui no comentário e colocar. Mas é só isso, é só você clicar, adicionar um envio, e aí você digita o seu texto como se você estivesse digitando lá no fórum, tá bom? Entendeu? Mais Tá alguma, ok. alguma dúvida? Não? Entendi. Entendeu? Então é Entendi. isso, é muito Obrigada. fácil. Então, retomando. Alguém mandou mensagem no chat? Não. Então eu desejo para você. Josi, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Se for falar no chat. Desejo para vocês sexta-feira boa, que vocês façam as tarefas, que vocês fiquem bem, fiquem em casa. A quarentena ainda não acabou, o vírus ainda está lá fora, então se vocês puderem ficar em casa vai ser excelente, tá bom? Josias, eu já vou te responder. Quem quiser então ir saindo da sala, pode ficar à vontade. Tá? A aula está encerrada. Vamos lá para a plataforma já para fazer as atividades. Josias, respondendo a sua pergunta, o texto precisa ser muito longo, de muitas linhas? Então, ele precisa ser objetivo. Eu não vou limitar a quantidade de linhas, porque na verdade é um e-mail. Então, o e-mail ele tem uma regra. Você vai assistir o vídeo lá e ele vai te dar uma regrinha básica. O que você precisa ter claro é, ao final do e-mail, a pessoa que for ler tem que entender o que você quer. Você precisa ser o mais objetivo possível. Entendeu? Então não é texto muito longo. E-mail nunca pode ser longo demais. Você precisa apenas passar o recado, fazer a pergunta, ou seja, tem que ser objetivo, certo? Não dá para dizer quantas linhas, né, você vai gastar para dizer isso, mas você precisa ser o mais objetivo que você puder. Entendeu? Mas pode assistir o vídeo lá e qualquer dúvida que você tiver, assiste o vídeo da primeira professora lá. 15 minutos, ela dá umas dicas muito legais. Se mesmo assim você ficar com alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, eu estou online no WhatsApp. Beleza? Então falou. Até mais.